Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula de cálculo vetorial, né? Desse nosso curso. Essa nossa segunda aula a gente vai falar sobre campos escalares e campos vetoriais. Bem, para a gente colocar de uma forma mais familiar para a gente entender o que são, primeiro, né? Entender o que são campos escalares. Vamos imaginar que a gente fique em uma sala, né? Uma sala da sua casa. Você está sentado no sofá assistindo televisão. E na cozinha está sendo preparada a comida, né? Aquele vapor que sobe lá da preparação da comida, ali tem uma certa temperatura ali naquele espaço. Então, um ponto daquele espaço, vamos supor que tem uma temperatura de mais 50 graus Celsius. Você pode observar onde você está sentado, né, no sofá. Você pode, vamos supor, para o quarto, né? O seu quarto tem um ar-condicionado e está ligado. E já no espaço daquele quarto, né, em algum ponto daquele espaço, a temperatura já está menos 2 graus Celsius. Então, para a gente se familiarizar com esses conceitos, você pode pegar esse exemplo, né? Você está num ponto inicial, que é no seu sofá, e você faz uma reta orientada para alcançar o mais 50 graus Celsius do vapor da comida que está sendo feita na cozinha, em um ponto lá. E você pode colocar do seu ponto, né, do sofá, para o quarto, uma reta orientada em algum ponto do espaço ali dentro do quarto, que os graus são menos 2 graus Celsius. Então isso é campo escalar, é um exemplo de um campo escalar. Por quê? Porque você fez uma função, né, uma função do R3, que é o que a gente tem a nossa realidade, 3 dimensões, para um escalar, que é um número, né? No caso aí foi dois números, o mais 50 graus Celsius e o menos 2 graus Celsius. Então, o que é campo escalar, né? Campo é aquela ideia mesmo de campo, de gramado, campo de time de futebol. É a ideia de um conjunto de coisas, só que não é só no plano, também no espaço. Então, campo é uma união de coisas, né? E escalar é a mesma coisa de número. Pode ser um número real, pode ser algo físico, alguma coisa desse tipo. Então, para a gente definir de fato o que é um campo escalar é uma função de R2, né? Um vetor no R2 para um número, ou de R3 para um número. Ou até mesmo não precisa necessariamente ser um vetor, né? O domínio dele não precisa ser, pode ser um escalar também. Aí já cai na questão de ser uma função escalar. Bem, isso aí é o que a gente mais ou menos entende como campo escalar. Para a gente definir isso aí, né, colocar em termos técnicos, bem organizado, ela fica assim, né? A nossa primeira definição de campo escalar. Seja f uma função escalar definida em uma região D, contida no R2 ou no R3. A região D, juntamente com as grandezas escalares, imagem de cada ponto de D pela F, é chamada campo escalar. Dizemos também que F define um campo escalar sobre D. Uma definição formal para dizer que é uma função do R3 ou do R2 para um número específico, né? Não para um vetor. Que é isso que diferencia
o campo escalar do campo vetorial. Um exemplo prático aqui que a maioria dos livros trazem, né, de campo vetorial é a correnteza dos rios. Ela tem um fluxo, a correnteza dos rios, ela tem um fluxo. Que fluxo é esse? É a movimentação, para onde ele vai, tem uma direção. Então, quando você pega um rio e aquelas águas estão se movimentando, ali você pode fazer uma função de um vetor para aquele outro vetor, ou de um ponto para aquele vetor. Que vetor é esse? É o vetor de orientação da corrente do rio. É a mesma ideia do campo escalar, só que o campo vetorial, a sua imagem é um vetor, e no campo escalar, a imagem é um número. Bem, então, formalmente, colocando essa segunda definição de campo vetorial, fica assim, ó. Seja f uma função vetorial definida numa região D, contida no R2, né? R2 é plano, ou no R3. A região D, juntamente com as grandezas vetoriais, imagem de cada ponto D, imagem de cada ponto de D pela F, é chamada campo vetorial. Dizemos também que F define um campo vetorial sobre D. Ou seja, o que é o campo vetorial? É uma função de R2 do plano ou de R3 do espaço que gera a imagem dele sendo um vetor. O próprio nome está falando, campo vetorial. Você vai encontrar um espaço de vários vetores. Bem, pessoal, um outro exemplo aqui, né, que a gente pode dar é a questão da lei da gravitação universal de Newton. No caso, a Terra, ela exerce, né, o planeta Terra, ele exerce uma força de atração para o seu centro, dos objetos, dos corpos que estão na nossa atmosfera. Tudo que está em volta da Terra, né, o próprio centro da Terra, né, ela exerce uma força de atração. A função que associa essa força a cada ponto da atmosfera, né, define um campo vetorial nessa nossa atmosfera, chamado campo de força. É a força que atrai a gente para o centro da Terra. No caso, esse campo de força é o próprio campo gravitacional da Terra. Bem, como é que a gente vai ver de fato essa diferença, né? Na prática, como é que a gente pode ver isso? A gente pode pegar, né, por exemplo, já trabalhando aqui nos campos vetoriais, né? A gente vai pegar uma função r, xy, igual a xy, a função r. E eu vou pegar outra função, né? Uma função vetorial aqui, v, xy, igual a menos yx. Como é que a gente vai ver isso aí na prática? A gente vai colocar em tabelas os valores, alguns valores pequenos. Vamos colocar esses valores em uma tabela. E a gente vai preencher essa tabela, vou estar deixando como exercício para vocês. A gente vai pegar essas duas funções vetoriais. Essa tabela que está aparecendo no vídeo, a gente vai construir ela. E a partir dessa tabela,
a gente vai fazer o gráfico, né, desse campo vetorial, desses dois campos vetoriais. E aplicar esse campo vetorial, depois de ter feito o gráfico, né? Como vocês estão acompanhando aqui, isso aqui é um esqueleto do nosso exercício. Depois de fazer o gráfico, a gente vai encontrar alguma aplicação prática para esse campo vetorial. Beleza? Então espero que tenha ficado claro a diferença. Primeiro, o conceito que é um campo escalar e o que é um campo vetorial. A diferença entre eles, né? E o campo escalar é uma função que leva ou número ou vetor para um escalar, né? Para um número. E a vetorial, né? O campo vetorial leva ou um número ou um vetor exclusivamente para vetores, né? Então essa é a aula de hoje. A nossa prática, o nosso exercício, que a gente deixou aqui o esqueleto, né? Essas duas funções R e V. Vou deixar como exercício para vocês. E mais na frente, a nossa próxima aula, a gente já vai trabalhar algumas características, né? Como produto escalar, produto vetorial, produto misto, essas coisas. Para a gente se familiarizar até chegar na parte onde a gente usa o cálculo, né? Os limites, as derivadas. Isso aí já é a história do gradiente. Tá bom, pessoal? É isso aí, até a próxima. Até mais.